Se tem uma coisa que intercambista, imigrante, aprende, é se virar, meu povo. A gente se vira, aprende a cozinhar, aprende a cuidar de bebê, de cachorro, de gato, papagaio. O que aparecer, a gente tá topando pra poder ganhar o nosso dinheirinho, né? E durante os meus 2 anos e pouquinho na Irlanda, eu tive tantas experiências de trabalho. E hoje eu resolvi trazer todas essas experiências para vocês, como é que foi cada coisa, cada função que eu fiz, o que é que normalmente é, como que funciona tudo isso, para dividir um pouco, né, dessa minha vivência de Irlandinha para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu falei pra vocês, esse vídeo é um vídeo que eu trouxe com as minhas experiências de trabalho do tempinho, né, que eu estive lá na Ilha da Esmeralda. Fiz aí uma ordem cronológica pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi acontecendo, né, cada coisa. E também vou trazer aqui, gente, a minha experiência de trabalho mais traumática, que eu acho que merece um vídeo só pra isso, pra poder explicar como que foi, o que é que era, pra vocês entenderem, porque eu acho que é questão, assim, de saúde pública, sei lá, gente, juro. Foi assim, eu literalmente ia chorando pra esse trabalho. Literalmente, eu encostava na cama e chorava pra não ir. Foi terrível. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, meu povo, vou começar aí com a ordem cronológica. E o meu primeiro emprego na ilha foi na primeira semana que eu cheguei, graças a Deus. Inclusive, tem um vídeo só falando, né, desse trabalho. Eu fiz todo um vlogão dos 4 dias que eu trabalhei. Vou deixar o link aqui pra vocês. Que, inclusive, gente, eu volto pra assistir esse vídeo de tempos em tempos. É o meu vídeo favorito. Porque o canal, né, os vlogs que eu faço também se tratam disso, né, pra poder eu ter essa memória pra mim. Inclusive, se vocês puderem fazer isso durante o intercâmbio de vocês, a gente faça um diário de intercâmbio. Só pra vocês mesmo, gravem e postem no privado, YouTube, pra vocês poderem acompanhar ou escrevam. Porque, gente, a Bianca ali de 2022 não é mais a Bianca de 2025. E quando eu assisto aquele vídeo na perspectiva daquela Bianca, é muito incrível lembrar como eu me senti, sabe? Como foi aquela vivência, a emoção que eu tava, as besteiras que eu falo, que eu fico, gente, pelo amor de Deus, que matuta. Mas é legal, é divertido, sabe? Ver aquela Bianca. Então, se vocês puderem, gente, também façam um diário de intercâmbio pra vocês. É muito bom vocês acompanharem, porque a memória engana, gente, a lembrança não é mais a mesma coisa. Então, tenta de algum jeito gravar essas vivências importantes de vocês, porque vai ser muito bacana pro futuro de vocês acompanharem isso. Mas continuando, né, que eu já comecei enrolando, eu consegui esse trabalho na primeira semana que eu tava na ilha. E como foi, né? A gente tava numa acomodação estudantil, que era pela escola que a gente contratou. E nessa casa, era uma casa de uma mulher mesmo, que ela disponibilizava pra escola. Tava eu e Juan e mais 4 pessoas. E daí essa menina que tava lá nessa casa, ela já tinha uma amiga que morava lá na Irlanda, e ela trabalhava com eventos. Daí tava tendo esse evento no RDS, né, que é um espaço lá em Dublin que tem eventos de todos os tipos. E esse evento estava acontecendo nesse local, no RDS, e era um evento de cavalos, que estava tendo corrida, um negócio de hipismo, de obstáculos, exibição de cavalos, um negócio bem, bem top, sabe? E daí ela conseguiu esse emprego e foi, o primeiro dia. Daí, quando ela voltou, ela me passou o contato da gerente que ela pegou lá. E eu entrei em contato com ela, perguntei se tinha vaga para mais pessoas. Ela falou que eu podia ir no dia seguinte. E daí foi isso. Daí no dia seguinte eu trabalhei quinta, sexta, sábado e domingo, foram 4 dias. E daí ela me deu algumas instruções, né, do que podia e não podia. E, gente, eu levava tudo assim no pé da letra, porque eu era novata, era a primeira vez que eu tava trabalhando. Eu queria fazer tudo o mais perfeito possível para não ter perigo de dar ruim, né? E daí ela falou, não pode levar bolsa, não tem onde colocar bolsa. Aí eu não levei nada. Aí eu cheguei lá, tava todo mundo de bolsa, porque quem já trabalhou em eventos sabe, eles sempre falam isso, mas acaba que você desenrola lá, você bota no seu pé, bota atrás de algum ferro, você se vira pra poder colocar a sua bolsa lá em algum lugar. Mas eu era novata, gente, iniciante, não sabia, então eu realmente levei ao pé da letra, não levei nada. Aí cheguei lá, tava todo mundo de mochila, levou água e lanche, e eu não levei nada, não levei nada. E fora que, se me desse uma ordem, gente, eu fazia que nem um militar. Eu seguia ela e ficava. Olha, você fica aqui até alguém vir e tal, tal, tal. Eu ficava 3 horas em pé no posto e não ia nem fazer xixi, gente. Eu não ia, eu tinha medo de realmente sair. Sendo que não precisava ser desse jeito. Eu podia sair, eu podia ir no banheiro, eu podia pegar uma água. Mas, como eu falei, era a minha primeira vez ali, então eu tava com medo de fazer qualquer coisa errada e dar ruim. Então eu fazia tudo ao pé da letra. Mas foi uma experiência, assim, incrível, foi um choque de realidade muito grande, porque realmente só tinha irlandeses, era um evento que só tinha irlandeses, ou então britânicos. Então foi um choque de realidade muito grande. Sem falar que a gente sabe que aqui no Brasil, esses negócios de cavalo, né, hipismo e tal, é pra quem tem dinheiro, é coisa de alta sociedade. Então, de repente, eu tava num evento que estavam exibindo os cavalos mais top do mundo, tinha os corredores e os competidores mais tops do mundo. Então eu tava, tipo assim,
Eu ficava pra tudo, tudo era lindo, tudo era mágico, tudo era incrível. Foi muito cansativo, eu trabalhei mais de 40 horas em 4 dias só. Tipo, literalmente o dia todo. No primeiro dia, eu acho que eu só fiz 2 refeições o dia todo, porque eu tive que comprar, não podia gastar muito dinheiro, né, gente? Recém-chegada na ilha, sem saber se tem emprego no dia seguinte, não podia gastar muito dinheiro. E num evento desse, a comida é muito cara. Então eu só fiz, acho que uma refeição, na verdade. Acho que eu só comi um hambúrguer o dia todo. Meu Deus, sério, gente. Eu sei que nessa primeira semana na Irlanda, eu perdi 5 quilos. Em uma semana, eu perdi 5 fucking quilos. Foi punk. Foi uma experiência incrível. Hoje em dia eu só lembro com muito carinho, mas também foi muito desafiador. Mas vai ser assim em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, gente. Sempre vai ser desafiador fazer uma coisa nova. Inclusive, nesse dia eu fui um pouco humilhada. Teve uma hora que me mudaram de local e eu tava fazendo a divisão de arquibancadas, né? Tipo, por valor de ingresso. E tinha um banheiro que eu não podia deixar um público acessar. E nessa de falar, você não pode aqui, você não pode aqui, você não pode aqui, teve uma moça que me humilhou. E daí eu realmente não entendia direito ela, gente. Imagina, primeira semana na Irlanda. E daí ela começou a falar, ai, como é que você... Não, vim pra outro país, não fala a língua, blá, 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 essas coisas, sabe? Foi bem triste, eu chorei um pouco. Um dos supervisores teve que vir, porque eu chorei um pouco, fiquei um pouco abalada. Mas depois foi vida que segue, gente. Eu vi de experiência. Foi a única vez que eu fui tratada com desdém na Irlanda por conta do meu não inglês ou por qualquer outra coisa. Foi a única vez que me trataram mal na Irlanda. Foi esta infeliz, porque ela queria usar o banheiro. Só por isso. Mas, vida que segue. Continuando, o segundo trabalho que eu tive já foi um trabalho fixo, né? Eu consegui um trabalho como cleaner. Era como se fosse uma parte de uma universidade, sabe? Um bloco de uma universidade, mas era só de pesquisa, sabe? Era a parte de tecnologia dessa faculdade. Então eram só escritórios. Eu não sei se eram alunos ou eram professores, mas eram só escritórios. Era um bloco. Daí, nesse bloco, eram divididos 2 andares por cleaner. Era eu e outra brasileira. Daí, a gente tinha que fazer a limpeza, sendo que, tipo assim, gente, era muito grande, eram salas gigantes, tinha cozinha em cada andar e também tinha banheiros em cada andar, né? E daí a gente tinha que limpar cada um desses 2 andares em 4 horas. Mas, gente, assim, era padrão de limpeza irlandesa. No começo, eu queria fazer padrão de limpeza brasileira. E eu terminava, dentro das 4 horas, passando mal para dar conta de limpar tudo, porque eu queria limpar tudo. Até que eu entendi que não era para isso que eu era paga. Eu não era paga para limpar daquele jeito que eu estava limpando. Gente, o padrão de limpeza deles limpa só o que você vê que tá sujo. Se você não vê a sujeira, não precisa limpar, não precisa higienizar, nada. E até eu aprender isso, eu fui sofrendo um pouco, sabe? Daí esse trabalho era mais ou menos uns 35 minutos da minha casa para chegar lá, mas o ônibus demorava um pouco, então acabava que era um pouco mais puxado por isso. E daí era de 6 da noite às 10 da noite, eram 4 horas de trabalho. Mas assim, no geral, depois a gente se vira, vai aprendendo, hoje eu limpo isso, amanhã eu limpo aquilo, porque, gente, eram 2 andares inteiros, era muita coisa. Mas com o tempo eu comecei a administrar ali, eu acho que eu fiquei só 3 semanas nesse emprego. Então eu comecei ali a entender o que é que eu precisava limpar, o que eu podia deixar por outro dia, enfim. A gente vai aprendendo a se virar, sabe? Aí teve um negócio que eu aprendi com a brasileira depois, né? Porque eu, tipo, mal via ela, eu nem via ela. Ela não fazia questão de socializar comigo. Então, isso era até um dos pontos negativos lá, porque eu chegava e ficava as 4 horas 100% sozinha, sabe? Eu não tinha praticamente nem ninguém para pedir ajuda. Quando eu tinha uma dúvida, eu tinha que mandar mensagem para a supervisora, que era uma irlandesa, que também não ajudava muito. Eu tive que ficar mandando mensagem no WhatsApp dela, sendo que nem tava no horário de trabalho dela, ela demorava horrores para poder me responder. Mas aí, gente, fui levando, a gente vai se virando. Daí, eu não via muito essa brasileira lá, mas aí teve uma vez que eu encontrei com ela, e aí eu entendi por que eu não via ela. Porque, assim, o nosso ponto era pelo WhatsApp, a gente mandava a localização pelo WhatsApp. A gente tinha um grupo e mandava a nossa localização quando chegava, e quando saía, mandava a localização. Daí aparecia o horário e a localização que você tava. Mas, gente, no WhatsApp, você consegue encaminhar a localização sem estar no local. Sendo que eu, tola, super trouxa, não tinha parado pra pensar nisso e fazia minhas 4 horas bem bonitinha, né? Tipo, mesmo quando eu acabava mais cedo, eu ficava lá sentada no storage, cheirando produto de limpeza, esperando o horário de 10 horas. E aí, depois eu encontrei com essa brasileira um dia, e aí eu entendi por que eu nunca via ela, porque ela limpava que nem as ventas dela, e ó, se mandava, e depois só burlava e essa localização e mandava a localização no grupo do WhatsApp como forma de dizer, né, que estava saindo 10 horas, mas na verdade ela não estava. Até que depois de um tempo, eu ficava com medo, eu comecei a fazer isso, gente. Ai, que vergonha. Eu admitindo isso. Mas foi isso, gente. Mas eu não deixava de cumprir meu trabalho, fazer tudo bonitinho, não tinha reclamação, não deixava de fazer as coisas que tinha que fazer, né? Mas aí a gente deu esse jeitinho. Daí, junto com esse emprego da noite de cleaner, eu consegui um emprego à tarde, né? Então isso eu estudava de manhã. Consegui outro emprego de dia, de tarde, né? Como cleaner também. Mas esse trabalho, gente, era muito longe.
eu acho que demorava, tipo, 1 hora pra eu chegar lá, sabe? 1 hora e pouquinho. E a gente sabe que pra quem mora na Irlanda, pra quem mora em Dublin, gente, 30 minutos pra tu chegar num lugar já é muito, porque lá tudo é muito perto. Então, quando tu demora 30 minutos pra um lugar, quem é de lá já fica, nossa, muito longe. E o meu trabalho era, tipo, 1 hora, então eu tinha que sair da escola e algumas vezes eu almoçava dentro do ônibus. Eu almoçava dentro do ônibus, no caminho e tal. E aí esse também era como se fosse uma parte de outra faculdade, um bloco de biologia, de pesquisa dessa parte de biologia, que fazia parte da faculdade, mas não era na faculdade, era um negócio à parte, era mais distante, enfim, porque eles tinham hortas e campos e uns negócios assim. E daí eu limpava um andar e meio, mais ou menos, sendo que era uma limpeza, gente, muito sem vergonha, que as irlandesas me ensinaram. Gente, eram as salas pequititinhas, e os banheiros também pequititinhos, eu tinha que limpar. Mas era a limpeza irlandesa. Você só precisa limpar onde você vê que tá sujo. Sendo que lá, se tu vai limpar uma mesa e na mesa tá cheia de coisa da pessoa, a gente não pode mexer em nada. Se tivesse um saquinho de bombom, a gente não podia mexer nada que tava na mesa. Então a gente tinha que limpar a mesa, tipo assim, contornando as coisas que tinha na mesa, sabe? E quando eu entrava nas salas, as salas eram entupidas de coisas. Tipo, a janela era cheia de entulho, o chão cheio de entulho de livro, a mesa cheia de entulho. Então, quando eu chegava lá, eu só tinha que passar o aspirador e sair, e trocar o lixo. Era um negócio muito rápido. Gente, eram umas limpezas sem vergonha, que eu ficava, meu Deus do céu, que povo imundo. Sério. Agora, uma coisa que eles têm, assim, psicose é, o lixo não pode nunca esquecer de tirar o lixo, por mais que tiver só uma folha, você tem que lembrar de trocar o lixo todos os dias, e marca de dedo nos vidros. Se tiver porta que tem um feixezinho de vidro, ou um negocinho de empurrar, alguma coisa de vidro, gente, eles odeiam dedos nos vidros das portas. O resto pode estar pegando fogo, que eles não vão reclamar. Assim, mais ou menos, tem lugar que não é assim, tá? Mas aí eu fiquei nesses 2 trabalhos como cleaner, era puxado só por conta do horário, por esse primeiro ser longe. Então eu comia no ônibus indo e tinha que também, na hora que eu ia fazer meu lanche, eu já comia no ônibus para chegar no outro trabalho também, que era para poder dar tempo. Daí fiquei nesse trabalho, acho que por uns 3, 4 semanas, acho que foi tipo um mês nesses trabalhos aí. E daí consegui o meu trabalho no TikTok. Vocês sabem, tem vários vídeos aqui da minha rotina mostrando o meu trabalho lá no TikTok como cleaner. Comecei lá como cleaner, né? E aí o trabalho do TikTok era de 6 às 10, então eu tinha que abandonar meu trabalho da noite, né, gente? Eu não pensei 2 vezes. Me mandei pro TikTok porque o salário era mais alto. Por questões óbvias, eu peguei o TikTok. Então eu larguei o emprego da noite. Mas como o emprego da tarde era muito longe, e o TikTok não era longe, mas era uma contramãozinha, sabe? Por ser em D2, do outro lado do Rio, demorava muito e eu não ia conseguir sair de um trabalho para chegar no outro a tempo. Resumindo, eu tive que largar os 2 empregos para poder ficar em um emprego, que era do TikTok, porque eu estava com fé que esse valia a pena, né? Então eu larguei os 2 empregos para ficar só como cleaner no TikTok. Fiquei lá por alguns meses, acho que uns 2 meses. Uns 2 meses fiquei só nesse emprego, procurando outro à tarde e não achava. Fiquei só com esse à noite no TikTok, que eu era que limpava os office. Como eu falei, tem vários vídeos da rotina aqui, então vocês podem acompanhar como que era o trabalho lá. Mas era muito tranquilo. Nesse meu prédio específico, no meu prédio, tá, gente? Porque o TikTok era sediado em um prédio da WeWork, né? Não sei se vocês conhecem, o WeWork é uma companhia de coworking que você aluga um escritório para poder botar a sua empresa. Tem em São Paulo também, tem em vários lugares do mundo. Então o prédio era da WeWork e o TikTok alugava. Nesse meu caso específico, eu não lavava banheiro. Eu era paga para limpar somente os offices. Mas em outros prédios, lá em Dublin também da WeWork, os clientes tinham que limpar banheiro. Mas onde eu trabalhava, não precisava. Então era só os offices. Depois vocês podem entrar para acompanhar lá um pouco de como que era. E foi o trabalho que eu fiquei mais tempo, porque eu fiquei lá 2 anos. Eu acho que eu completei 2 anos lá. Nesse emprego de cleaner do TikTok, que era maravilhoso, eu amava, a equipe era maravilhosa, o trabalho era tranquilo, não tenho nada para poder reclamar de lá. Daí, depois de 2 meses trabalhando só nesse, né, gente? É difícil a gente se manter só com 20 horas na Irlanda, vocês sabem. Consegui um emprego na parte da tarde, que foi como assistente de vendas na TK Maxx, que é uma empresa bem grande de apartamento que vende de tudo, mas vende grandes marcas, é como se fosse um super outlet. Nos Estados Unidos também tem ela, mas não chama TK Maxx, eu acho que é TJ Maxx lá. E aí tem na Inglaterra, tem em outros lugares da Europa, né? E daí trabalhei lá. Eu trabalhei, eu acho que uns 3, 4 meses lá. Foi um trabalho muito bacana, eu aprendi muito, porque eu trabalhava a maior parte do tempo com irlandeses. Tinha que usar um headphonezinho que eu ficava ouvindo todo mundo conversar, e era 100% em inglês. Então isso fez com que eu evoluísse muito no meu inglês, porque eu tinha contato direto. Eram 4 horas imersa realmente no inglês, ouvindo e falando inglês. Atendia os clientes também em inglês, obviamente. Então meu inglês evoluiu assim, pá, foi muito rápido, em pouco tempo. Era cansativo, gente, porque é loja, né? E eu acho que o que eu vi, sabe, que eu também trabalhei em loja aqui no Brasil por muitos anos. O pessoal lá é mais desrespeitoso, sabe? O pessoal não tem muita noção de valor das coisas. Então, tipo assim,
Um produto estava aberto, lacrado, a pessoa tirava, abria, jogava tudo fora e deixava lá. Então, isso era o tempo todo limpando a meleca dos outros. A galera era muito mal educada nesse sentido, de abrir muitos produtos, jogar em qualquer canto, de qualquer jeito. E lá, gente, na Irlanda, quem tá na Irlandinha, já foi na Irlandinha, deve conhecer os ciganos. Os famosos ciganos. E, gente, os ciganos adoram ir nas lojas e no supermercado pra roubar e fazer baderna. Então, quando entrava cigano, sabe, os gypsies, já entrava, o segurança já ficava acompanhando. Porque elas abriam maquiagem, passavam batom e jogava, e tentava roubar as coisas e botar nos carrinhos de criança, porque elas andam com um monte de carrinho de criança, até quando não tem criança, andam com carrinho, pra ficar roubando as coisas e jogando dentro do carrinho. Elas fazem isso em loja, fazem isso no supermercado. É um caos. E aí era um terror quando essas mulheres entravam na loja pra poder arrumar tudo. Gente, nessa época, eu trabalhava 4 horas, né? Eram 4 horas que eu não parava. Não parava. Eram 4 horas sem parar. Era muito punk, porque eu trabalhei lá na época das festas de final de ano. Então era super, hiper, mega busy, né? Todo final de ano, em qualquer loja, em qualquer lugar, é mais lotado. Então eram 4 horas que eu não parava. Era levanta, baixa, pra poder arrumar as coisas. Levanta, baixa, levanta, baixa. Foi uma época também que eu emagreci muito, porque era bem intenso. E daí de lá, eu pegava o Luas e ia pro TikTok. Então eu trabalhava. Tinha escola de manhã e trabalhava de 1 às 10. Chegava em casa todo dia, umas 11 horas, 11 e pouco. Era meu dia. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava às 11h30 da noite. Felizona. Fiquei trabalhando na Tica Max e no TikTok até o começo do ano. Em janeiro, mais ou menos, eu saí da Tica Max. Fevereiro eu saí da Tica Max, mais ou menos. Porque realmente era um contrato temporário, só pro final de ano. Eles fazem essa rotação. A proposta da loja, eles querem rotação. Mas aí eu saí de lá. E quando eu saí de lá foi quando eu comecei a trabalhar na escola, né? Trabalhei como consultora de intercâmbio em uma escola de inglês lá. E daí fiquei conciliando esse trabalho de consultora e o trabalho de cleaner no TikTok. Fiquei 1 ano lá na escola. Foi um trabalho também incrível que serviu de aprendizado para mim profissionalmente e pessoalmente demais. Pela oportunidade de trabalhar com as pessoas lá e também com o público, né? Trabalhar com os alunos, esse atendimento ao cliente diferente. Foi, assim, muito enriquecedor, foi incrível, maravilhoso, experiência ótima. Até que eu resolvi sair. Por que eu resolvi sair? Porque eles não iam me dar visto de trabalho. Era um trabalho que exigia muito. Eu trabalhava 24 horas por dia. Eu estava sempre ali no celular, ajudando meus alunos. E esse trabalho não dependia só de mim, né? Eu fazia um atendimento e tudo, mas eu dependia de outros setores da escola. E é muito difícil quando você faz seu trabalho todo direitinho, mas você depende de outras pessoas para trabalhar que nem sempre trabalham 100%. Mas você é o responsável pela pessoa. Então, tipo, tudo era jogado em cima de mim, né? Eu era culpada mesmo, não sendo minha culpada. Então, às vezes, era muito difícil emocionalmente administrar isso. Me sugava muito, sabe? A remuneração era muito boa, mas me sugava muito emocionalmente. E daí eu peguei e pensei, né? Se eu vim aqui pra Irlanda, eu vim pra Europa pra viver uma vida livre, sabe? Não tem porque eu ficar num emprego que não tá me fazendo bem. Por mais que eu ganhe muito bem, eu preferi garantir minha saúde mental. No vídeo que eu falei sobre as mudanças do meu fim de intercâmbio e tudo, eu falo um pouco mais sobre isso com vocês, me abri um pouco mais falando dessa mudança, que eu saí da escola e tudo, porque era, assim, um trabalho muito bom, era uma oportunidade muito boa, mas pra mim não tava mais valendo a pena pelo que eu estava sendo exigido. O dinheiro não é tudo, gente, em alguns momentos. Só quem já teve algum colapso na cabeça sabe que realmente o dinheiro não é tudo. Ainda eu tava pensando em largar, pedindo a Deus um sinal. Deus, por favor, me ajuda se é isso. Eu sinto que é isso, mas ainda tenho medo, porque eu sei que é um emprego muito bom. Pedi um sinal pra Deus. E na sexta-feira eu fui promovida, fiquei como supervisora lá do TikTok. Isso ia fazer meu salário subir um pouco mais. Eu ainda ia continuar só com as 4 horas, mas eu vi como um sinal de Deus e me agarrei. Quando foi na segunda-feira, eu dei meu notice, disse que ia sair da escola. E na mesma semana que eu dei o notice, eu já consegui hora extra no meu trabalho de cleaner. É isso, gente, Deus sempre cuida. Então, assim que eu larguei meu emprego da escola, eu já consegui as 40 horas no meu outro trabalho de cleaner no TikTok. E não fiquei sem trabalhar mais 40 horas nenhum dia na Irlandinha. Então, eu era supervisora em um período e no outro eu era só cleaner normal. E foi tipo assim, gente, tirar um peso dos ombros. Eu ganhava menos do que eu ganhava na escola, mas eu era mais feliz. Ai, gente, não me entendam errado. Tipo assim, eu amava trabalhar na escola. Se eu tiver uma oportunidade de ter um trabalho desse, de novo, eu vou ter, porque foi muito bom, foi muito... Gente, eu amo trabalhar com o público, conversar, eu amo ajudar, sabe? Dividir meu conhecimento. Eu adoro muito isso. Mas naquele momento não estava me fazendo bem emocionalmente, naquele momento, sabe? Porque quando a gente tá lá, já é muita coisa que você tem que estar tomando de conta. Você vai renovar, você vai pagar outro curso, você vai pagar uma faculdade, o que é que você vai fazer da sua vida? São muitas cobranças. Junto com esse trabalho que me exigia tanto emocionalmente, porque eu lidava com o sonho de outras pessoas, né? Tô ajudando outras pessoas vindo do Brasil pra lá, enfim. A pessoa tá investindo o sonho dela em mim.
era muita responsabilidade, era muita cobrança, e tinha alguns problemas na escola na época, né? Então era muita coisa na minha mente, e eu então não conseguia lidar com aquilo naquele momento. Então eu preferi o meu trabalhinhozinho de cleaner, fazer meu trabalhinho bonitinho, depois ia embora pra casa, e, sabe, sem estar me preocupando com data, prazo do documento, nem nada. Então é desse lado que eu falo que foi um tirar o peso dos ombros, sabe? A preocupação diminuiu, a responsabilidade diminuiu. Aí eu fiquei, o resto do período na Irlandinha, eu fiquei somente nesse trabalho, que eu fazia os 40 horas, que foi só de cleaner. E eu não me arrependo, foi maravilhoso. Agora, o pior emprego que eu tive. O pior emprego que eu tive, gente, foi no meio dos meus cleaners. Foi antes de começar a trabalhar na escola. Foi antes. Eu já tava trabalhando no TikTok, mas foi antes de trabalhar na escola. Como eu falei pra vocês, a minha rotina era o quê? Era de 7 às 11 da noite. Então, que horário eu ia ter outro trabalho? No final de semana. Enquanto a gente tivesse horário livre, a gente estava arrumando trabalho. Então, eu tinha minha rotina, né? Estudava de manhã, tinha meu trabalho da manhã e da tarde, de segunda a sexta. Então, eu tinha o meu horário preenchido de 7 às 11 da noite. Então, eu arrumei um trabalho como housekeeper no final de semana. Eu trabalhava 16 horas no final de semana. Eu trabalhava sábado e domingo, o dia todo, nos 2 dias. Eu não tinha horário para sobreviver, né? Nem para me coçar. Vocês estão vendo, gente. Vocês estão vendo. E, gente, esse trabalho era Gente, sério. Foi muito traumatizante. Por quê? Primeiro ponto. A gente, né, os imigrantes, os housekeepers, os que limpavam os quartos, eram humilhados pelas supervisoras romenas. Elas humilhavam a gente. Elas tratavam a gente com desdém, desrespeito, sempre como se a gente fosse inferior. Era bem triste. E era muito trabalho. A gente fazia, tipo assim, 20 quartos por dia. Cada pessoa fazia, tipo, 20 quartos, 24 quartos, 25 quartos por dia. Tinha que fazer dentro do horário determinado. A gente tinha uma rotina de trabalho de 8 da manhã às 6 da noite, certo? E durante esses 8 horas de trabalho, a gente tinha só 30 minutos de intervalo, que não era remunerado. Então, como que funcionava? A gente trabalhava de 8 às 6h30, para poder pagar os 30 minutos de almoço que a gente tirava. E a gente tinha que terminar os quartos dentro daquele horário estipulado. Se você não terminasse e passasse da hora, elas não iam te pagar extra. Então você tinha que terminar os quartos dentro daquele horário. Mas assim, gente, pra quem tá começando, sabe, tá no início, é muito difícil. Qualquer trabalho, você pegar o jeito e aprender. Então no início era muito punk, gente. Tem alguns vídeos também que eu mostro, e também mostrei muito no Instagram na época. A minha mão, gente, ficou assim, carne viva. Eu acho que eu tenho foto, vou botar aqui pra vocês. Minha mão ficava em carne viva, porque pra arrumar a cama, eu arrumava, tipo assim, 20 quartos, gente, mas dos 20 quartos, muitos tinham mais de uma cama. Tinha uma cama de casal e 2 de solteiro, que era quarto triplo, quádruplo. Então, eram muitas camas que eu fazia. Então, era arrumar e ficar enfiando a mão debaixo do colchão pra poder colocar a coxa nisso. A minha mão, ó, ralava. Não pergunta porque eu não usava luva, gente. Não dá pra usar luva. A luva tira a agilidade do processo. Tinha que ser rápido, porque tinha muita mais coisa pra fazer. Fora isso, quando a gente lavava os banheiros, tinha uns produtos químicos. Não dava pra ficar botando luva pra lavar o banheiro e tirando luva pra arrumar o quarto. Gente, cada segundo conta pra você terminar rápido. Então não tinha como ficar tirando e botando luva direto. Então tinha um produto, tinha água quente, tinha cama. Minha mão ficou em carne viva. Gente, eu ia chorando pra esse trabalho, porque era muito pesado, gente. Era humilhação, era trabalho, era imundície. Então, tipo assim, tinha momentos que o quarto tava parecendo que tinha tido, sei lá, gente, um crime acontecido ali, sabe? Era muito sujeira às vezes. E a limpeza que a gente fazia era muito porca. A gente usava as próprias toalhas dos hóspedes para limpar o quarto. Gente, vocês não estão entendendo como que era, não. Por isso que eu falei que merece um vídeo só pra falar dessa minha experiência de housekeeper. Porque foi muito traumatizante. Daí eu trabalhei lá um pouquinho mais de um mês só, e não aguentei. Eu realmente pude passar aí. Foi a única coisa que eu realmente não aguentei. Consegui o meu trabalho na Tica Max no TikTok, então eu não vi necessidade de ficar sofrendo tantas horas a mais nesse trabalho. Então eu consegui juntar uma grana, levantar uma grana, para compensar o período que eu só trabalhei 20 horas. Quando eu consegui meio que recuperar o fôlego financeiro, larguei do emprego, gente, sério. Ai, meu Deus do céu, gente, por muito tempo que eu não lembrava ainda, eu queria chorar. Hoje em dia eu até rio. E aí, meu povo, me diz se vocês gostaram de saber um pouco mais das minhas experiências de trabalho lá na Irlanda. Foi assim, bem por cima, né, também, porque se eu falasse tudo que eu fiz em cada trabalho, ia dar 5 horas de vídeo.
Mas os trabalhos que realmente eu fiquei mais tempo foi o da escola como consultora e no TikTok. E também nos de eventos, porque o de evento acabava que eu sempre fazia todo final de semana ali, depois que eu saí do hotel, né? Eu fazia o de evento, às vezes pedia folga na semana para trabalhar em algum evento, porque a hora valia mais. Então eu aprendi a servir pint, aprendi a fazer bebida, aprendi a ficar no caixa vendendo comida, eu vendendo bebida, aprendi um tanto de coisa também trabalhando nos eventos. Trabalhei como segurança em evento, né? Tem vídeo também mostrando aí segurança, né, gente? Imagine a segurança que eu faço. Tem vídeo também de vlogs mostrando esse trabalho nos eventos que eu já fiz algumas vezes, né? E para vocês depois assistirem e saberem como que vai ser a experiência de vocês quando vocês chegarem na Irlanda, gente. Mas aí, desses trabalhos, quais que vocês se identificaram, qual foi os que vocês já fizeram, ou que vocês estão preparados para poder fazer quando chegar na Irlandinha? Gente, ó, a oportunidade de bater na porta de vocês, abram. Vocês aceitem e depois vocês vão procurando coisa melhor. Não escolham muito emprego quando vocês chegarem lá, porque não é tão fácil assim conseguir emprego. Então, apareceu uma oportunidade, agarra e continua procurando uma melhor. Mas nunca digam não por medo, gente. Nunca digam. Até porque cada caso é um caso. Tem empresas que vão ser melhor, que vão ter a mesma função do que outras, mas vão ser melhor porque vai depender muito do teu supervisor, do teu manager, vai depender muito da equipe que você trabalha, do local que você trabalha. Então, cada caso sempre é um caso, cada experiência sempre é uma experiência. Então, não digam não, abram a porta para qualquer experiência que baterem, que chamarem vocês, aceitem os desafios, porque vocês estão saindo da bolha, da zona de conforto de vocês para se desafiarem. Então, se desafiem, se joguem nessa experiência, porque é muito enriquecedora. Essa palavra existe? Enriquecedora? É muito aprendizado, é uma experiência incrível, é uma troca maravilhosa, lembranças, recordações, conhecimentos que vocês vão levar pro resto da vida de vocês. Então, aproveitem cada oportunidade que vocês tiverem durante esse período de vocês na Ilha da Esmeralda. E até o próximo vídeo!